Repórter policial. Continua repercutindo muito em Santa Catarina o mega assalto à mão armada que aconteceu na cidade de Araçatuba há cerca de 48 horas atrás. É que o delegado responsável pelas investigações do assalto que aconteceu aqui em Santa Catarina, também em Criciúma, no dia 30 de novembro do ano passado, o delegado Anselmo Cruz vê semelhanças entre os procedimentos adotados no estado e a ação realizada por uma quadrilha que atacou 3 agências bancárias lá no centro de Araçatuba no início da madrugada de ontem. É o mesmo tipo de ação, mas não precisa ter relação nenhuma com Criciúma. Antes de Criciúma, foram mais de uma dezena de casos que tiveram o mesmo modus operandi pelo Brasil, em várias outras cidades. Pelo menos há uns 2 anos antes do de Criciúma, os ladrões já vinham acontecendo, praticando esses assaltos nesse sentido, desta maneira, afirmou o diretor da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da DEIC, delegado Anselmo Cruz. Aqui em Santa Catarina, a ação durou cerca de 2 horas. Suspeitos roubaram cerca de 125 milhões de uma agência do Banco do Brasil. Foram feitos reféns, um policial militar foi baleado, pelo menos 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Santa Catarina. Em Araçatuba, 3 pessoas foram mortas, 2 moradores e um criminoso, e 3 agências foram invadidas. A ação durou 2 horas, entre ataques às agências, tiroteio e fuga. 3 suspeitos foram presos. O valor levado ainda não foi informado. Segundo informações da DEIC de Santa Catarina, 2 desses elementos que fizeram parte dessa quadrilha em Araçatuba podem ser os mesmos que atacaram Criciúma no ano passado. As investigações continuam. E como já havíamos divulgado ontem pela manhã, sobre um acidente que aconteceu na BR-470 em Brunópolis, na madrugada de ontem, envolvendo uma ambulância e um caminhão cargueiro. Uma ambulância que transportava, inclusive, pacientes após a alta médica, se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada de ontem na BR-470 em Brunópolis. Aliás, naquela região ali, seguidamente acontecem acidentes com mortes. O veículo sofreu uma colisão com um caminhão por volta das 3 horas da manhã. O condutor da ambulância, Altair Pereira Palhano, 48 anos, os 2 pacientes que estavam no veículo, Josemar Inedino dos Santos, de 25 anos, e Wagner Cordeiro Padilha, de 22 anos, morreram no local. As vítimas foram identificadas ontem pelo Instituto Geral de Perícia. Os 3 moravam na cidade de Monte Carlo, na mesma região. O município decretou luto oficial de 3 dias pela morte dos seus cidadãos. A Prefeitura de Monte Carlo informou que os pacientes da ambulância retornavam para casa após alta médica de um tratamento na cidade de Curitibano. Infelizmente, mais 3 vidas que foram ceifadas. Aquela região ali é perigosa devido a curvas e alta velocidade, muitas vezes, dos veículos. E o comandante-geral da Polícia Militar em Santa Catarina, Coronel Toné, esteve recentemente em Brusque, visitando lá o 18º Batalhão de Polícia Militar, informando que poderá haver aumento no efetivo dos policiais na cidade de Brusque. É que a necessidade desse aumento do efetivo policial foi o principal tópico abordado nesta reunião entre os representantes políticos e empresários e da Polícia Militar na noite de ontem na cidade de Brusque. Foi o segundo encontro para abordar o tema do mês. Entre os participantes estava o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Dionei Toné, que ouviu as demandas da região e detalhou o modelo técnico para a distribuição de novos policiais. O comandante destacou o uso da tecnologia para otimizar a atuação da PM no Estado e reconheceu as dificuldades na distribuição de policiais em algumas regiões. O Vale do Itajaí e o Litoral Norte, segundo ele, acabaram recebendo pouco efetivo nos últimos anos em função do modelo adotado para a distribuição dos policiais. Na área de abrangência do 18º Batalhão de Polícia Militar sediado em Brusque, o baixo efetivo fica mais evidente em Guabiruba. Ela foi indicada por dados apresentados pela Câmara de Dirigentes Logistas daquela cidade como uma das piores do estado na relação ao número de policiais por números de habitantes. O pessoal de Brusque também reclama a falta de mais policiais. Guabiruba nem se fala. Guabiruba ficou, então, à mercê por muitos anos. Toné garantiu que vai olhar com carinho esse pedido feito pela comunidade da cidade de Guabiruba. Segundo ele, a proposta feita ao governo do estado é um plano para a inclusão de 500 novos policiais por ano, capacidade máxima de formação atual da PM em ciclos que devem levar 5 anos. Como a medida, espera equilibrar o número de policiais que saem para a reserva e a distribuição do efetivo no estado. Seguidamente, os meios de comunicação oficial e até mesmo nas redes sociais informam sobre os golpes que estão sendo aplicados em nossa região nos últimos meses, principalmente aquele golpe do cartão.
E um homem de 23 anos foi preso no último domingo pelo crime de estelionato lá em Dayal. Segundo informações da Polícia Militar, ele estaria fazendo pedidos em um restaurante daquela cidade, enviando comprovantes de transferência via Pix falsos. O golpe teria iniciado ainda no sábado, dia 28, quando o suspeito fez 2 pedidos. Um deles por volta do meio-dia, no valor de R$ 70, e o segundo por volta das 18 horas, no valor de R$ 185. Em ambos os casos, ele teria enviado comprovantes de transferência via Pix ao estabelecimento e solicitado a entrega em seu endereço, no bairro Encano do Norte. A proprietária do estabelecimento, uma senhora de 54 anos, começou a desconfiar. Aí relatou que os comprovantes apresentavam uma falha, pareciam ser verdadeiros, mas tinha algumas coisinhas que dava para desconfiar. E só percebeu a se tratar de um golpe ao consultar os valores para fechar o caixa. Segundo ela, ambas as compras foram feitas no valor de 0,01 centavos. O elemento foi localizado, foi preso e agora a Polícia Civil continua investigando que pode haver mais pessoas suspeitas envolvidas nesse tipo de golpes na cidade de Indaial. E policiais militares em rondas pela cidade na madrugada de hoje, eles que estavam com a viatura 3286, avistaram no bairro Vitor Ponder um veículo Volkswagen Gol Plus com 3 elementos em seu interior. Estes, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentaram fugir. Foram abordados na rua Tocantins. Em busca veicular foi encontrado maconha e 13 comprimidos de êxtase. Os 2 ocupantes do veículo, ambos de 21 anos de idade, afirmaram terem comprado a droga no Trapiche da Praia da Penha. Esses elementos, então, foram encaminhados até a central de polícia para as providências legais, junto com o material apreendido. E a Polícia Militar vem solicitando há dias, principalmente para os órgãos de imprensa oficial, que deem ampla divulgação para a correta utilização do uso do número de emergência 190. Adicionar somente este número em caso de urgências ou emergências, e não para consultas diversas. A correta utilização desse serviço de emergência é um ato de cidadania. Além disso, seu uso indevido poderá acarretar nos crimes, como, por exemplo, no artigo 265, que é atentar contra a segurança ou funcionamento do serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outra utilidade pública, pena reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Também tem uma pena no artigo 340, que é provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime ou de contravenção que se sabe não ser verificado, ou seja, trote, pena de detenção de 1 a 6 meses, além de multa. Portanto, colabore com o trabalho da polícia em Santa Catarina e em Blumenau também. Nathaniel Oliveira para a CBN, Vale do Itajaí, a rádio que toca a notícia.